Bom, rapaziada, quarta-feira que vem, a decisão contra o Furacão, Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o Corinthians tem vantagem, 1-0, tem alguns jogadores recuperados, a gente já vem falando sobre isso, né? O Yuri Alberto e o Mateuzinho treinaram normalmente mais uma vez. Por que a gente reforça isso? Porque, assim, os caras se reapresentam, daqui a pouco eles estão voltando numa transição, especialmente o Yuri, né? O Mateuzinho, ele teve não uma lesão configurada, uma sobrecarga, foi poupado no derby e naturalmente ele jogaria contra o Atlético Paranaense. Mas o Yuri, ele teve uma cirurgia, né? E voltou muito antes do esperado. Então, quando ele começa a treinar, a gente tem que ver o desenrolar dessa história, né? São uma semana, 10 dias que o Corinthians teria de treinamento antes da partida diante do Atlético. E aí, como ele vai repetindo esses treinamentos ao longo da semana, eles indicam, evidentemente, que estarão presentes no jogo. Então, é mais uma notícia que pode não ser tão impactante assim, porque a gente já tinha noticiado que ele voltou, mas é mais uma confirmação de que o Yuri e o Mateuzinho estarão à disposição do Corinthians, do técnico Dorival Júnior, para o próximo jogo. Mas tem mais, porque a gente falava, por exemplo, de que o Corinthians não tinha reserva para o Mateuzinho, e não tem, né? Tanto que vem utilizando o Charles, o Kaká muitas vezes, o Léo Maná já foi emprestado, não tem um substituto para o Mateuzinho. O Félix Torres, então, nem pensar. O Charles, inclusive, depois da notícia que ele teve deficiência de ferro e tudo mais, que ele precisou, né, fazer algumas reposições nesse sentido, muito por conta da estafa, né, do calendário, muita gente imaginou que ele fosse, sei lá, ficar um tempo afastado. É um negócio que a gente não pode negligenciar, né? E provavelmente o departamento médico do Corinthians, que tem todas as análises lá, os exames de todos os jogadores, está fazendo o devido cuidado. Ele está treinando normalmente. Mas a gente sabe que ele também não é a melhor alternativa ali na lateral direita. Aliás, o Charles vem tendo muitas dificuldades até quando entra no meio. Então, imagine jogar improvisado. E aí, o Jacaré, que muita gente pedia, inclusive, eu fiz lives, vídeos aqui, a galera nos comentários, cadê o Jacaré? Pois bem, ele teve seu contrato renovado recentemente, ele tem só 18 anos, mas é mais uma aposta do Dorival Júnior na categoria de base diante da necessidade. É óbvio que com a janela de transferências, daqui a pouco, o Corinthians poderia se voltar para buscar um lateral direito, mas houve o transfer ban, você sabe, todo mundo sabe, o Vitinho foi o único contratado e outras carências pontuais o clube não conseguiu repor. Então, como funcionou com o Guinegão e o Kaique, por exemplo, que ampliaram ali as alternativas do Dorival, mesmo na dificuldade, o Jacaré pode daqui a pouco ser uma alternativa interessante. Ele chegou a jogar minutos já pelo profissional, eu não lembro exatamente a partida, mas ele estava até meio assustadinho naquele jogo, o que é natural. Então, o que acontece agora, né? Você tem que conversar muito com o moleque, dizendo que a oportunidade não escolhe hora para aparecer, e o Mateuzinho, beleza, ele tá de volta, vai jogar esse jogo, né? Tomara que ele não sofra mais nenhum tipo de lesão, de dores ou de algum desconforto que faça ele se ausentar do time, mas, cara, não dá pra gente imaginar que o Mateuzinho vai jogar todos os jogos daqui até o final do ano. Pode ser que ele tenha que se ausentar em algum momento, pode ser que ele seja suspenso, não tem como a gente prever isso. E aí, de novo, você vai recorrer ao Félix Torres, ao Charles, ao Kaká, não dá, né? Então o Jacaré quer da posição, quer da base, mas precisa ter a confiança, sim, da comissão técnica, de outros jovens que estão ascendendo no profissional e estão recebendo oportunidade e aproveitando, daqui a pouco pode ter uma solução aí. E é de novo, o Dorival e o Corinthians recorrendo à base porque não tem outro jeito. O mesmo vale para o André Luiz. O André Luiz já vinha sendo uma presença frequente nos últimos jogos, né? Inclusive relacionado, um menino volante, eles entendem inclusive que ele tem características bem semelhantes à do André Carrilho, e por isso ele começou a receber mais oportunidades. O Corinthians perdeu jogadores ali no meio, né? E aí sofreu com muitas lesões até nos últimos tempos, né? O Maicon se ausentou, o Alex Santana foi embora pro Grêmio, então numericamente o Corinthians perdeu jogadores ali. De novo, você vai pra base, né? Você tem o Bahia, você tem o Dieguinho, você tem agora o André Luiz. Olha que loucura, gente. Muitos jogadores, eu tenho certeza, da categoria de base do clube, eles não estariam recebendo essas oportunidades nesse ano, não fosse a necessidade. E se tem um cara que sabe trabalhar com a base, é o Dorival. Ele fez isso no Santos, ele fez isso no São Paulo, ele fez isso no Inter, ele fez isso onde passou. Ele gosta disso. Ele não está tão satisfeito, evidentemente, até pelas entrevistas, porque ele queria reforços.
E normalmente, quando você está num ambiente de pressão, como é o Corinthians esse ano, como todo ano, mas enfim, com tudo que está acontecendo no clube, o Dorival, ele queria, digamos, salvar o dele, assim, né, no sentido de, cara, eu preciso dar resposta aqui, porque senão vai sobrar para mim. E em determinado momento quase sobrou. É que ele foi muito bem na Copa do Brasil, está muito bem na Copa do Brasil. E no Brasileiro ainda patina. Mas o time tinha deficiências muito claras, muito significativas. E houve uma promessa a ele de que iriam reforçar. Isso não aconteceu. Então, é o Dorival tendo que dar os pulos dele, tendo que dar o jeito dele do tipo, caramba, eu vou ter que resolver. Mais curioso, ele tá conseguindo. Porque os meninos que entraram no ataque resolveram. O Dieguinho, a gente tá pedindo mais oportunidades, porque ele pode ser daqui a pouco um substituto pro Rodrigo Garro. E assim, o Corinthians ainda tá dando a sorte de que o Garro tá no sacrifício o tempo todo, o Memphis se ausentou, mas já voltou, o Yuri voltou antes do previsto, então assim, ainda tem uma sorte, e é curioso eu falar em sorte, né? Porque é um time zicadaço, né? Em termos de lesões, né? Muita gente se machucou ao mesmo tempo, mas a coisa tá começando a virar, pelo menos nesse sentido, e o Dorival tá encontrando soluções, coisa que ele fez em todos os trabalhos. Eu critiquei muito o Dorival no começo do trabalho do Corinthians, ele não estava conseguindo dar jeito, o time não estava jogando bem, ele ajustou o sistema defensivo, começou a ir bem nas Copas, começou a encontrar soluções. Então, vamos lá, a gente está caminhando para uma reta final de temporada em que o Corinthians parece estar se ajeitando, apesar de todos os problemas. Olha que loucura. Eu gostei da parte do Garro, né? Chegou tem 10 dias, pô, o cara tá há mais de 1 ano e meio, né? Como você... 100 dias como presidente interino titular, falando como foi agora, presidente agora, você entendeu o que eu falei, Cleison, entendeu? Ou então pega o libanês, vai lá na frente do Parque São Jorge e protesta, Cleison, você e o libanês, entendeu? Eles querem acabar com o nosso Corinthians, intervenção judicial, reforma do estatuto já, SAF, meu amigo Samir, única solução, calma Samir, calma Eliseu, politicagem demais e o clube estacionado, entendeu? Exatamente isso, ó, hein? De novo isso, meu, que palhaçada, eles querem colocar no poder quem eles querem, vergonha, intervenção judicial simples, o maluco que levantou o Pinóquio Melo, diz o Tiringa, sabe, é muita coisa aqui, hein, é muita coisa, né, é muita coisa. Doglão, põe outro assunto, escolhe, Doglão, me acalma, Doglão, sabedoria, coloca um assunto agora que vai me trazer paz ao coração, vamos ver se tu consegue, Doglão, vamos lá, hein? Vamos lá. Ô, Doglão, tu não ajudou em nada, velho. O Doglão quer ver meu fim, velho. Aí eu falei, Doglão, escolhe um próximo assunto, um assunto leve, para trazer paz ao meu coração. Olha o que ele coloca. Soldado sente pressão e causa divisão. Doglão vai pedir para encerrar a live, só assim para acalmar. Pô, velho, você é de Deus, meu caríssimo Samir. Aproveita a energia pra bater na mesa, depois respira. Os caras não é possível. O Doglão quer briga. Pô, Doglão, aí não. Cara, velho, toda falta é bomba. Doglão, põe um negócio leve. Olha o título: Soldado sente pressão e causa divisão. Pô, velho. O Cleverson Busato, o Doglão joga contra. Meu Deus, olha lá. Renovações, Gustavo Henrique, Jacaré e Anchileri. Vamos no soldado, Doglão. Nós queremos guerra. O Doglão conhece o apresentador, velho. O Doglão colocando lenha na fogueira. Meu Deus. Vini Júnior e Virgínia, Samir. Eu tô sabendo dessa fofoquinha aí, velho. Vamos lá. Ó, o Fabinho Soldado, ele estava lá na CBF, ao lado do Osmar Stabile, junto também, né, do Rosalá, tá? O que eu fiquei sabendo é que o Rosalá recebeu um convite direto da CBF, e o Rosalá também, como já frequentava lá a CBF, né, ajudou lá o Osmar, apresentando ali, as pessoas tinham que apresentar. E o Fabinho foi por questão de relacionamento, né? Apesar do Fabinho estar ali, o Fabinho tem falado ali com os jogadores no CT em tom de despedida. Ele já chegou a usar a frase lá no CT, tipo,
que eu tinha que fazer pelo Corinthians, eu já fiz. Não sei se ele tem alguma proposta, não sei como é que anda a situação do Soldado lá. Ou então se ele está sentindo muita pressão. Tá? Eu sei, tá? Que antes... Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Eu nunca falei isso aqui. Nunca falei isso aqui. Até porque eu apurei isso hoje. Pessoas que apoiavam o Stabile antes da eleição vencida, lá no Conselho, não vou dizer que não estão apoiando mais o Osmar, mas estão insatisfeitas com o fato do Osmar não ter mexido na questão envolvendo Fabinho Soldado e principalmente, né, descentralizar o futebol do Corinthians em relação ao Soldado, trazendo, quem sabe, um diretor de futebol adjunto. Um diretor de futebol e um diretor adjunto, ou só um diretor de futebol, um diretor para dividir as tarefas com o Fabinho Soldado. Tá? Resumindo, o fato do Osmar Stabile ter... Tá? Eu nem... Osmar, eu tô sabendo disso, eu não sei se o Osmar sabe. Talvez ele saiba, acredito que sim, porque se eu tô sabendo, ele, né, às vezes a gente é o último a saber. Mas tem pessoa que está insatisfeita do clube, da diretoria, que tem cargo hoje lá, que está insatisfeita com o Osmar pelo fato de ele ter bancado o Soldado. Então essa é uma notícia que eu não trouxe no Blend, estou trazendo aqui para vocês. O Fabinho Soldado está... Não é culpa do Soldado diretamente. Ele não tem culpa disso. E nem sei se o Soldado sabe disso. Mas ele está causando divisão no Corinthians. Tá? Então, assim... É pressão para todo lado. Entendeu? É pressão... É pressão, né? É pressão para todo lado. Tá? Essa questão aí essa questão hoje de Corinthians, tá? Pressão para todo lado, entendeu? Pessoal falando Paulinho não sai do Mirassol, enfim, o Paulinho é um nome que agrada, tá? É um nome que agrada, mas eu não, até hoje eu nunca confirmei que houve um contato